Pessoal, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem e com saúde na medida do possível, né? E hoje vamos começar essa nossa primeira aula da disciplina de prática de ensino de Geografia 3. E hoje trazendo esse tema que trata do cotidiano e linguagens no ensino de Geografia. Bem, o texto para esse debate está nesse livro aí, dessa imagem, intitulado Cartografia, Cinema, Literatura e Outras Linguagens no Ensino de Geografia, né, dos autores Jussara, Portugal, e Vânia Chagar. Né? São os organizadores da coletânea de artigos que contém esse livro. E especialmente nós estamos trabalhando com o texto que está nesse livro, intitulado O Cotidiano na Geografia, a Geografia no Cotidiano, as múltiplas linguagens no ensino e na aprendizagem. Importante que após essa primeira aula vocês voltem ao texto e percebam aí as principais ideias que nós chamamos a atenção nessa nossa primeira conversa. Ok, pessoal? Bem, vocês devem estar se perguntando o que são essas linguagens, por que nós vamos utilizar essas múltiplas linguagens, né? Como é que entra essa questão do cotidiano, né? E assim por diante. Qual a importância disso tudo em função da geografia que nós queremos trazer para uma discussão atualizada e uma discussão mais reflexiva, ou seja, que faça os estudantes na sala de aula refletirem sobre a realidade. Então, esse é um desafio do professor. Eu acho muito interessante porque esse texto ele começa com uma citação de um grande escritor, né, já falecido, que escreveu várias ficções, textos ensaísticos, né, uma literatura de primeira linha, o autor Ítalo Calvino, né, esse autor italiano. E aí ele tem uma passagem numa das suas obras em que ele cria um personagem chamado Palomar que se debruça sobre o real e faz reflexões, né, sobre a própria existência e também sobre ele mesmo. Diz o seguinte, aí a citação vale a pena a gente ler. Abre aspas. Mas como é possível observar alguma coisa deixando à parte o eu? De quem são os olhos que olham? Em geral se pensa que o eu é algo que nos está saliente dos olhos, como o balcão de uma janela, e contempla o mundo que se estende em toda a sua vastidão diante dele. Logo, há uma janela que se debruça sobre o mundo. Do outro lado de lá está o mundo, mas e do lado de cá? Também o mundo. Que outra coisa queríamos que fosse? Com um pequeno esforço de concentração, Palomar consegue deslocar o mundo dali de frente e colocá-lo debruçado no balcão. Então, fora da janela, que resta? Também lá está o mundo, que para tanto se duplicou em mundo que observa e mundo que é observado. E ele também, chamado eu, ou seja, o Senhor Palomar, não será também ele uma parte do mundo que está olhando a outra parte do mundo? Ou antes, dado que há um mundo do lado de cá e um mundo do lado de lá da janela, talvez o eu não seja mais que a própria janela através da qual o mundo contempla o mundo. Para contemplar-se a si mesmo, o mundo tem necessidade dos olhos e dos óculos do Senhor Palomar. Olha que interessante essa citação. Vejam que há várias camadas aqui de compreensão, né, que o autor explora desse belo lindo, esse texto de uma prosa poética incrível, né, mas que logo ele traz a atenção que a atenção de uma imagem, né, de alguém que está observando a paisagem lá fora, através da janela. Então, através da janela a gente enquadra o mundo, né? É como nós representarmos uma paisagem. A gente vai ver um pouco disso quando a gente for discutir a questão da imagem, né? Que nós recorremos muito à definição e
ao conceito de paisagem geográfica. Olha que interessante. E aí percebam que o personagem, né, em que o autor aí destaca, o senhor Palomar, ele está se debruçando sobre a janela. E aí a sua vista salta os olhos para observar o mundo lá fora. E esse mundo tem um certo sentido para o senhor Palomar, por quê? Porque é a forma como ele contempla o mundo. E esse mesmo mundo ganha um sentido, né? Ele se transforma na própria personagem do senhor Palomar, porque há esse deslocamento, né, do mundo que está lá fora, da frente do personagem, que está se debruçado aí no balcão da janela, para o mundo que está dentro também do mesmo personagem. Imagine vocês que se não fosse o senhor Palomar, fosse qualquer outra pessoa, ou se fosse cada um de nós que tivesse se debruçado nessa mesma janela aí. Será que nós íamos ter uma percepção igual ao desse personagem Palomar? Por certo que não, porque cada um de nós, pela bagagem que nós carregamos dentro de si, interfere aqui na nossa percepção sobre o mundo. Por isso que o autor ele conclui dizendo assim, ó, para contemplar a si mesmo, o mundo tem necessidade dos olhos e dos óculos do Senhor Palomar. Ou seja, a ideia em que o mundo passa a ser representado, o sentido em que ele passa a realmente desenvolver para cada um de nós depende do conteúdo de sentido que nós transportamos até esse mundo. Percebe? Então, a realidade é uma forma também de representação. A gente vai ver muito sobre esse conceito também de representação ao longo das nossas aulas. Talvez já na segunda aula a gente já insira esse conceito de representação. Então, nesse sentido, gente, observem que desse simples exemplo e provocação, né, dos autores para essa citação do Ítalo Calvino, já nos deixa claro que a geografia ela não é só apenas uma forma, vamos dizer assim, racional de perceber, mas algo que também exige nossos sentidos, dos múltiplos sentidos que nós temos para perceber também a realidade. Aí entra a questão da emoção, entra a questão da subjetividade humana. E nós vamos ver que as linguagens, né, as linguagens que vêm do campo das artes, que vêm do campo das representações técnicas, né, da realidade, elas vão de alguma forma também trazer, amplificar, potencializar o nosso olhar. Bem, também os autores chamam a atenção sobre o desafio do ensino, né? O desafio de trazer uma renovação para o ensino e aprendizagem de geografia é o de tirar a própria fórmula, né, de ensino de sua zona de conforto, ou seja, sair daquela formatação básica, não é, de transmissão de conteúdos, né, de apoio, né, transformar o livro didático como um apoio único para a discussão dos temas, que muitas vezes o livro didático não dá conta, né, de uma realidade mais próxima da turma, dos alunos, ou seja, os autores eles citam um geógrafo, né, que trabalha muito sobre os temas da educação do ensino, que é o Nestor Kescher, muito interessante. E eles trazem uma citação exatamente informando de como esse educador, esse professor de geografia, ele nos leva à reflexão sobre o papel do professor, né? E um dos obstáculos grandes sobre a questão da renovação que a gente possa trazer para o ensino de geografia é trazer formas de despertar o interesse, né, dos alunos pela disciplina, né? E aí nós vamos ver que as linguagens elas funcionam como esses starts, né? Como esses recursos ou meios que venham a despertar o interesse dos alunos pela disciplina. Logo mais a gente vai falar sobre elas, aí inclusive exemplificá-las, né? Então vamos ver aqui a citação do Keshe e falar um pouquinho do que esse autor nos traz. Abre aspas, diz ele: todo aquele que ensina é, portanto, um crente e um apostador.
ele sabe o que ensina, mas além disso, precisa acreditar no que ensina. Olha aí que interessante. Aqui ele já chama a atenção de que o professor de geografia não deve ser apenas o quê? Um, um leitor de teorias ou um transmissor de informações, mas muito mais aquele que também vivencia a própria geografia. Por isso que ele diz que é preciso que o professor acredite no que ensina, ou seja, ele tenha a vivência desse conhecimento, né? Continua, precisa crer também que é capaz de fazê-lo, e sumamente importante que tenha vontade de fazê-lo. Então, dessa forma, se o professor ele acredita no que ensina, ou seja, as ideias que ele defende, as ideias em que ele relaciona para trazer uma geografia mais ativa, provocativa para o aluno, isso vai fazer também com que ele imprima ele tenha uma vontade de ensinar, tenha uma vontade de estabelecer essa troca, não é? Continua. Veremos que a falta de vontade de educar constitui um importante obstáculo epistemológico na busca de uma educação mais atrativa e educando. Realmente, se o professor está desestimulado, né, se ele não está motivado ali por uma vivência maior daquilo em que ele ensina, né, que não traz uma vivência de mundo, né, referente àqueles conteúdos que estão sendo trabalhados, então ele passa a própria, vamos dizer assim, desmotivação e a falta de atratividade para o educando, para os alunos, né? Continua no Stocast. Falta despertar desafios cognitivos para os alunos. Que são desafios cognitivos? São aqueles que despertam nosso pensamento, a nossa reflexão, né, a nossa inteligência. Então, falta despertar desafios cognitivos para os alunos. Falta relacionar escola e vida, a fim de que o aluno perceba o vínculo dos assuntos trabalhados com sua vida extraescolar. Olha que interessante. Então, é importante que o professor ele traga, né, reflexões para os alunos que relacione, né, a vida prática, que relacione o espaço vivido dos alunos, né? Então, os estudantes eles têm um contexto social, um contexto de vida e que podem ser trabalhados muitos temas, né, próximo da realidade deles. E aí o professor tem que ter essa sensibilidade, né, de relacionar a vida escolar, ou seja, o ensino de geografia, né, a fim de que os estudantes eles possam relacionar os assuntos trabalhados com a sua vida diária, que está além da escola, extraescolar. E ele conclui: sonhar é preciso despertar o potencial adormecido nos alunos. Então, muitos alunos têm muitos talentos, habilidades, né? E têm um potencial incrível de reflexão, mas que muitas vezes necessita dessa motivação, necessita inclusive de trabalhar com outras ferramentas, com outros recursos, para que essas habilidades possam se sobressair, não é? Então, muitas vezes, através de um trabalho manual, através de uma aula de campo, né, através de a utilização de um filme ou de imagens fotográficas ou de outras linguagens, nós vamos ver que é despertado o interesse não só pelo conteúdo que está sendo discutido em sala de aula, na aula de geografia, como também o aluno passa a participar mais ativamente daquele processo. Ok, gente? Bem, num segundo aspecto importante, que a gente tem que destacar também das ideias que o texto traz, é sobre duas coisas. Primeiro, a questão do caráter, da característica interdisciplinar da geografia, ou seja, a geografia ela dialoga muito, né, com ciências irmãs, com ciências próximas, com a história, com a antropologia, né, por exemplo, as ciências até exatas, no caso da geologia, né, para os estudos geomorfológicos, né. A geografia também ela namora com
a própria linguagem, né, a própria literatura, também as linguagens artísticas de representação, a própria engenharia cartográfica, daí outras áreas do conhecimento em que a geografia dialoga. Por quê? Porque o espaço geográfico, ele, enquanto objeto da geografia, ele tem essa proximidade interdisciplinar de reflexão, né? O espaço geográfico ele é um instrumento importante, né? Em que as ciências sociais, as ciências próximas à geografia, elas se intersecionam, né, em campos, em áreas de estudo. Muito bem. E além disso, outra característica importante, né, que nós temos a dar para a geografia, na construção do próprio conteúdo, na discussão dos conteúdos de geografia em sala de aula, é a dimensão do cotidiano, né? Então, o conhecimento geográfico ele não é produzido de forma abstrata. O conhecimento geográfico, pela própria natureza do espaço geográfico, ele tem uma proximidade muito grande com o quê? Com o nosso cotidiano, ou seja, com o nosso dia a dia, né? Como nós falávamos na aula anterior, o que é esse cotidiano? É o conjunto de ações, né, que nós desempenhamos todos os dias e que faz parte da nossa vida. Então, ações de deslocamento, ações de hábitos, né, ações que refletem práticas culturais, ações morais, ações cívicas, ações, inclusive, seja espirituais, ações que sejam o conjunto de ações e práticas que nós fazemos todos os dias, nós chamamos de cotidiano. E esse cotidiano está presente também na geografia, ou seja, no conhecimento geográfico que é produzido, porque nós estamos no dia a dia, nós estamos na vida. Daí a importância de a gente trazer para o contexto escolar o cotidiano. Tá ok? Então, os autores trazem uma citação que eu achei muito interessante, vou aqui comentar com vocês, que é do Castro Giovanni, é outro geógrafo, né, que trabalha também a questão do ensino. O que é que ele diz? Abre aspas. A geografia talvez seja a disciplina que mais trabalha com práticas interdisciplinares, percorrendo um leque de possibilidades na área da educação. No mundo globalizado, não há como evitar a recorrência aos conceitos básicos da geografia: lugar, região, paisagem, território, territorialidade, para entender as diferentes concepções de mundo e as transformações das sociedades. Então, gente, aí é no cotidiano que nós vamos estar, portanto, vendo na prática, não é? Esses vários conceitos espaciais junto nesse diálogo com outros campos do conhecimento. Por exemplo, se nós vamos discutir o tema, vamos supor, da moradia, né, nas grandes cidades ou na nossa cidade, né, nós vamos também ter que trabalhar com a ideia de lugar, né, o lugar de moradia enquanto um espaço de vivência, um espaço em que ali aqueles citadinos têm sua relação mais direta, mas também o espaço de moradia que tem as suas territorialidades, ou seja, os seus espaços de poder, né? E tem uma característica, uma feição própria de paisagem, né? Dentro de um contexto regional que se insere os aspectos econômicos, né? Que se inserem os aspectos, vamos supor, de grande notoriedade para a compreensão daquela realidade geográfica. Então, o cotidiano ele vai trazer esse contexto muito importante, tanto para dimensionar essa interdisciplinaridade da disciplina, como também para que a gente dê, vamos dizer assim, uma propulsão, uma renovação na forma de trabalhar a geografia, chamando a atenção para os estudantes de que a geografia é um conhecimento que é produzido nas nossas vidas, a partir das nossas vidas, na nossa realidade concreta. E aí podíamos perguntar, e afinal de contas, onde é que está essa geografia? Como nós dizíamos, está na nossa vida diária, né?
É indiscutível a gente dizer que a gente pode trabalhar de uma forma muito dinâmica, né, e provocativa, instigante, diversas formas de apreensão, né, dessa realidade, da construção do conhecimento geográfico colado no cotidiano, né? Então, é importante que nesse processo de ensino-aprendizagem o professor ele possa desenvolver, tá, uma geografia que possa aprender, mas ao mesmo tempo possa transformar a realidade, né? Não é só perceber os problemas socioespaciais, mas também é tentar refletir de como essa realidade, que muitas vezes é contraditória, muitas vezes é caótica e sofre de uma série de contradições, pode ser transformada, né? Então, essa é uma dimensão também política, é uma dimensão importante para o papel do geógrafo no meio, né? No seu meio de vida, na sua realidade. Então, de acordo com outro autor, Silva, que os autores do texto traz, ele destaca o seguinte, olha, geografia se ensina, aprende na escola, mas pode ser também ensinada, aprendida na praça, na associação, no sindicato e em outros locais, justamente porque é disciplina que contribui para a educação geral, para o entendimento da realidade. Então, sejamos então pretensiosos, sejamos educadores, geógrafos e não meros transmissores de um saber dito verdadeiro. Então, gente, essa é uma geografia atuante, né? Uma geografia realmente que está engajada em tentar realmente trazer possibilidades de transformação, né, para os diversos problemas. Então, na dimensão do ensino de aprendizagem, né, voltado para as questões do desenvolvimento urbano, por exemplo, para a compreensão de como a organização do espaço na cidade, aí o autor destaca, né? É uma geografia viva que pode ser discutida na própria praça, né? Como também na associação, no sindicato, nessa instância política de reivindicar o direito à cidade, de reivindicar também justamente o papel dessa geografia para uma transformação também social. Então, a geografia ela tem que ser tornada mais, de alguma forma, mais como um instrumento que pode ser utilizado, transformador para o meio, do que simplesmente uma geografia que só está nos livros. A gente tem que tirar essa geografia que está nos livros e trazê-la para a prática. Essa é a mensagem que os autores estão tentando aí nos referir. Então, vejam que partindo dessa introdução, né, os autores eles passam a sugerir uma série de linguagens, né, que podem ser utilizadas como recursos metodológicos para o ensino, para provocar, para de alguma forma estimular e trazer a partir dessas linguagens, né, motivações de inserir os estudantes, né, numa geografia próxima da sua realidade, uma geografia que possa ser vivenciada, possa ser apreendida e também ser um instrumento de transformação da sua realidade, né? E aí eles passam a exemplificar uma série de linguagens. Aí eu vou deixar que vocês leiam a totalidade das linguagens que ele traz no texto. Eu vou apenas aqui trazer o exemplo de algumas que eu acho interessante citar, que eles trouxeram, né? Até porque outras que trabalham a questão da música, trabalham a questão da imagem, né? Dos filmes, nós vamos trabalhar na sequência do nosso curso, ok? Bem, uma primeira expressão, uma primeira linguagem que eles trazem é sobre as expressões geográficas do cotidiano, ou seja, aquelas expressões que são muito características de espaços regionais, né, de alguns lugares. Por exemplo, galo de outro terreiro não canta aqui, e aqui seu apito é surdo, né? Então, essas expressões elas vão destacar o quê? Uma questão territorial, né, de intervenção de certos grupos em lugares específicos, ou seja, traz o que? Uma ideia de domínio territorial, domínio do território. Então são expressões da cultura, né? Da cultura
bem popular que traz uma certa, vamos dizer assim, expressão de como as pessoas vivenciam, né, o seu espaço, vivenciam a sua geografia. Outra, por exemplo, se oriente, rapaz. Ou seja, esse se oriente significa o quê? Se situe, né? Seja mais esperto das coisas que estão acontecendo no seu lugar, né? Outra, poxa, o cara viajou, ou seja, viajou, saiu o quê? Saiu da própria realidade, o cara fugiu, né? Se alienou, né? Então são expressões que podem ser interpretadas e torna a aula muito lúdica, não é? Para se pensar, né, um pouquinho em função da realidade dos alunos, o que essas expressões geográficas do cotidiano podem trazer. Ok, gente? Outra linguagem que eles trazem também é a questão das placas e sinais como expressões geográficas. Olha que interessante, né? É, as placas e sinais de trânsito aí no caso, né? Estão o que aí? Estão potencializando uma discussão muito interessante sobre a questão da localização, da orientação e localização espacial, né? A partir dos sinais de trânsito. E aí, é, por exemplo, se você está trabalhando com uma turma e vai discutir essa questão de orientação, né, do que está para o norte, do que está para o sul, né, a partir dos pontos cardeais, trabalhar também as referências de limites, né, que se tenha daquele lugar com outras localidades, é interessante estimular essa discussão de orientação, né, e localização espacial a partir de placas e sinais em que os estudantes já conhecem por fazer parte ali do seu meio próximo, né, do seu cotidiano, próximo das estradas, próximo das rodovias ou mesmo das placas urbanas, né, que tem na sua própria cidade. Então, geografia na feira livre e no supermercado. É outra linguagem muito interessante em que aqui a gente pode trazer uma série de temas de conteúdo de geografia para reflexão. Por exemplo, se a gente for estudar alguns aspectos da geografia econômica, não é? Então, e da geografia regional, por exemplo, numa feira livre, né, aí de sua cidade, você pode verificar os produtos que são referentes a sua localidade ou os produtos que são referentes de outras localidades, normalmente que vêm de sítios, né? Ou vêm de comunidades próximas, e aí você fazer um estudo comparativo, né? De como esses produtos circulam, chegam até aquele ponto de venda da feira livre, ou seja, criando conexões da cidade, sede talvez do município, com as cidades circunvizinhas e os sítios, né? Nessa geografia da circulação de mercadorias. Por exemplo, já no exemplo aí que eles trazem do supermercado, uma visita ao supermercado, né, vamos supor que você faça uma visita guiada com a sua turma, né, ou passe uma atividade com os alunos que eles possam explorar, né, o que há de geografia no supermercado. E aí eles vão perceber o que? Uma série de produtos que tem larga produção e que não se restringe à sua localidade, como na Feira Livre, mas aí são produtos que chegam até mesmo importados, né? Por exemplo, hoje a gente compra muito no supermercado, né? Muitos produtos importados, por exemplo, o azeite, né, de oliva, né? Muitos vêm da Espanha, de Portugal, né, da Itália, não é? Ou bebidas como os vinhos, né? Vem muito vinho de outros países, de outras nacionalidades, até aqui da América Latina, do Chile, né? Da Europa também. Então você tem produtos que você pode explorar, inclusive, a circulação dessas mercadorias num contexto de escala mundial, né? Então fica muito rica a discussão, né, de uma geografia econômica que trabalha essa questão do consumo a partir da circulação de mercadorias, e a gente trabalha com essa linguagem aí de sair da sala de aula, ir para o supermercado e trazer uma geografia econômica viva aí do nosso dia a dia. Ok, gente? Estão entendendo, então, portanto, como é que atividades como essas podem enriquecer, não é, a discussão dos vários temas e sub-áreas da geografia.
Neste exemplo aqui, a geografia das músicas, charges, tirinhas e gravuras. Aqui especialmente nas charges e tirinhas, não é? Essas tirinhas que vêm em jornais e revistas, muitas vezes são provocações irônicas, né, sobre a realidade. Olha, tem interessante que a Mafalda, essa personagem, né, cartunista argentino, né, tem várias tirinhas que tratam de temas geográficos, que a gente pode muito bem explorar nas aulas de geografia. Aí ela, nessa tirinha especificamente, tem uma discussão sobre a questão da poluição urbana, né, em que a Mafalda ela faz uma reflexão de como é que vai ser a vida no futuro, a vida moderna, né? Se hoje já estamos, ela diz aí, né, imagine se nós estamos morando num apartamento de um cômodo só, como é que vai ser no futuro nessa vida moderna? Como vai ser o equilíbrio, né, e a salubridade no futuro? Então são questionamentos interessantes em que os recortes de jornais, da charge, de tirinhas e de revistas também podem ser muito úteis nas aulas de geografia. Então, essa é uma linguagem visual, né, uma linguagem também literária que despertam a atenção na reflexão para os conteúdos de geografia. Aí nessa charge aí você tem: pai, eu também quero morar numa casa e viver feliz. Vocês estão olhando para um outdoor que diz, uma propaganda de uma empresa certamente imobiliária que fala: todo brasileiro tem direito à moradia, viva feliz. E aí é uma propaganda, parece política, né, governamental. E aí há um contraste, né, da situação dos moradores aí que sem teto, que estão se debruçando nesse outdoor, ou seja, gerando uma contradição incrível. E ao fundo você tem a cidade, né, numa selva de pedra, ou seja, que já revela uma verticalização ali de uma forte concentração de renda. Né? Então mostra um contraste social muito grande essa chave. Então muito rica. São expressões geográficas que a gente traz para reflexão e tirado das tirinhas, das charges de jornais, de revistas. Então bem interessante esses exemplos que a gente acabou de citar, né? Que os autores trazem, e tem outros exemplos que vocês vão ver aí no texto, né? E seria muito interessante de vocês lerem com calma, anotarem e fazerem uma reflexão. Ok, gente? Então, essa foi a nossa primeira discussão, nossa primeira aula do conteúdo do primeiro texto. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma lida novamente na leitura do texto cotidiano na geografia, geografia no cotidiano, nas múltiplas linguagens, no ensino e aprendizagem, né? E façam em seguida o resumo, né, do texto para que sirva como atividade. Ok, gente? Então, até a nossa próxima aula e boa semana.